Já estamos ao vivo. Queridos irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos iniciando o nosso culto ao vivo. Estamos aguardando os irmãos entrarem para podermos então assim darmos prosseguimento ao nosso culto. Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta casa também é sua. Querida Késia, muito obrigado aí pelo joinha. Deus abençoe sua vida. Você foi a primeira, vai ganhar um prêmio. Vou acenar para você. Ela colocou um amém lá. Queridos irmãos, já estamos ao vivo no nosso culto, aguardando você se aproximar e participar conosco neste culto maravilhoso de adoração ao nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês na nossa sala. Por favor, clique no link, compartilhe aí nos grupos, convide mais pessoas para estarem conosco neste culto de adoração. Já vamos iniciar com uma oração neste momento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pode começar aí, seguindo. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Estamos hoje começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E peço a vocês que fechem seus olhos para começarmos em oração esse culto mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Mais uma vez, um momento, Senhor Deus, para Te louvar, Te exaltar, Te engrandecer Teu santo nome, meu Pai. Mais um culto online, Senhor Deus, nesse momento de pandemia, Senhor Deus. Mas não podemos deixar de levar o Seu Evangelho, Senhor Deus, para que esse necessite, Senhor. Independente da ferramenta, Senhor Deus, temos que usá-la, Senhor Deus. Porque muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas, Senhor Deus, na Tua palavra, meu Pai. Abençoa, Senhor, cada um que está nesse momento, Senhor, nos assistindo e aqueles que ainda virão, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada um que está aqui, Senhor Deus, para louvar, para tocar, meu Senhor Deus. Não para se engrandecer, mas para Te engrandecer, meu Pai. Nos abençoa mais nesta noite, Senhor Deus, neste culto, Senhor Deus, de adoração e louvor a Ti, Senhor Deus.
tudo seja para a tua honra e para a tua glória, seja para o teu favor, Senhor Deus. Independente de qualquer coisa que acontecer, Senhor Deus, em pandemia, em guerra, ou qualquer outra coisa, Senhor Deus, que possa vir, Senhor Deus. Porque tudo está no teu controle, tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória, tudo tem um objetivo, Senhor Deus, para nossas vidas. Mesmo que não acreditemos, meu Pai, nesses objetivos, meu Pai, mesmo que fiquemos descrentes, desconfiantes, meu Pai, mas o Senhor só tem o melhor para nós. Todos os seus planos são perfeitos e agradáveis, Senhor Deus, para nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por mais uma noite, Senhor Deus. Estamos começando esse dia, Senhor Deus. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura agora em Efésios 2, 1 ao 7. Efésios 2, de 1 ao 7. Nos diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar, e o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Como Deus é maravilhoso em sua palavra para nós. Estávamos mortos, mas Ele deu vida em Cristo Jesus para nós. Vamos estar agora em um momento de louvor a Ele. Nós vamos adorar o nosso Deus, louvar a Ele, que é digno de todo louvor e adoração. E neste momento que nós estamos vivendo, é o momento de buscarmos cada vez mais colocar a nossa fé em ação, colocar a nossa fé diante do altar do nosso Deus. E nós só vamos conseguir passar por tudo isso quando nós conseguirmos romper pela fé. Então nós vamos louvar o nosso Deus, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares, que abraço me leva.
E Ele precisa, em todo tempo, seja na dificuldade, seja na alegria, seja na tristeza, seja em todos os momentos de abundância, Ele precisa ser engrandecido, Ele precisa ser louvado, porque só Ele é digno de todo louvor e adoração. Deus seja engrandecido. Nós vamos continuar adorando, louvando ao nosso Deus, que é digno de todo louvor e adoração. E não há situação neste mundo, não há pandemia, não há nada que venha calar os nossos lábios, que venha nos impedir de adorar, louvar e agradecer a este Deus que é todo poderoso. E a música que nós vamos cantar agora, ela fala exatamente isso. Nada pode calar os nossos lábios. Calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Vou calar meus lábios.
sabemos que em breve Jesus voltará. Breve Ele estará novamente conosco e nós com Ele nas alturas. Todos esses acontecimentos que têm passado pelo nosso mundo são apenas sinais que mostram que cada vez mais Jesus está perto. E nós vamos louvar o nosso Deus agora cantando: Jesus virá outra vez aqui para nos levar, para levar a sua igreja para estar com Ele na glória. Jesus virá. Louvado seja o nosso Deus, seja engrandecido sempre o nome do nosso Senhor. Dando continuidade ao nosso culto, nós temos o nosso momento família no altar e nós queremos neste momento lembrar que ainda estamos orando pela vida do Senhor José. Estamos orando pela vida da Alice, que ainda estão em quadros hospitalares comprometedores ainda, mas nós estamos buscando ao nosso Deus e clamando, e Deus tem agido, mas nós precisamos continuar colocando diante do altar do Senhor essas vidas. Também recebemos esta semana, mais especificamente ontem, uma notícia muito forte também acerca de um casal de missionários, pastor Ronaldo Lidório e sua esposa Rossana, estão com suspeitas, de estarem com o Covid-19, com o coronavírus. E são presbiterianos, mas são um casal que tem uma importância muito grande para a missiologia brasileira. Hoje, uma das maiores cabeças na parte missiológica do Brasil é o pastor Ronaldo Lidório, que tem trabalhado com índios no Amazonas, mas já trabalhou na África e hoje está trabalhando com os índios e também na preparação de novos obreiros para missões. Então nós precisamos também colocar esta família no altar do nosso Deus. Pastor Ronaldo Lidório e Rossana são nossos missionários, servos do Senhor, que estão aí desbravando lugares novos para propagar o Evangelho de Cristo. Então eu gostaria de estar orando neste momento, colocando essas vidas diante do altar do nosso Deus, diante do altar do nosso Senhor Jesus Cristo.
Senhor Deus nosso Todo-Poderoso, bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Glórias sejam dadas a Ti na maior das alturas, porque só o Senhor é digno de todo louvor e adoração. E hoje, Pai, neste dia em que nós estamos diante do Senhor, neste culto de adoração, nós queremos, ó Pai, lembrar ao Senhor da vida do Senhor José, da vida, ó Deus, da Alice, que tanto precisam, ó Pai, da mão do Senhor sobre as suas vidas. Também queremos colocar agora diante do Senhor a vida da Gabi, uma pessoa que estivemos visitando no domingo passado, e que Deus também tem carecido muito de voltar-se para o Senhor e buscar a Tua face. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, pelo Proclamai, congresso que nós tivemos este final de semana. Quão maravilhoso foi, ó Deus, ouvir as mais ricas bênçãos que o Senhor tem feito nos campos mais distantes. Ouvir, ó Pai, os nossos missionários, mesmo com toda dificuldade, falar com alegria da mensagem do Evangelho, daquilo que o Senhor tem feito no meio deles. E agora em especial, Pai, eu quero colocar diante do Teu altar a vida do pastor Ronaldo e da Rosana Lidórios. Homens, ó Deus, um casal que tem buscado ao Senhor, tem feito, ó Deus, a diferença, desbravando campos missionários em vários lugares do nosso mundo. E agora, Deus, estão aí com essa suspeita de estarem, ó Deus, também infectados, ó Pai, com esta enfermidade que tem assolado o nosso mundo. Pedimos, ó Deus, misericórdia do Senhor pela vida dos Teus servos. Visite-os agora, Deus. Visite-os, ó Pai, esteja com eles, esteja retirando, ó Pai, toda a enfermidade da vida deles. E o Senhor sabe que hoje eles são, ó Deus, a nossa referência missionária no Brasil. E nós queremos clamar, ó Pai, pela vida deles. Senhor, em nome de Jesus, queremos interceder ao Senhor pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, por aqueles, ó Deus, que têm facilidade por ser pessoas de risco, ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Pedimos, ó Pai, pelo nosso Estado, pelo nosso país, a situação política e econômica do nosso país, que a mão do Senhor esteja sobre nós, nos guardando, ó Deus, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, neste momento, colocar estes pedidos diante do Teu altar. Também queremos colocar as nossas famílias, Deus. Estamos agora no mês de maio, o mês da família, e como este quadro, ó Deus, como este ministério da nossa igreja se chama Família no Altar, nós queremos, ó Deus, neste momento colocar diante do Teu altar as famílias da nossa igreja, as famílias, ó Deus, da nossa cidade, para que a bênção e a graça do Senhor se faça presente, ó Deus, para que o Senhor traga saúde, traga o alimento, traga o necessário, ó Deus, para que possamos continuar a nossa caminhada contigo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer e clamar, ó Pai, pelas misericórdias do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos ainda, irmãos, fazer uma comunicação rápida. Esse final de semana nós tivemos o Proclamar e foi maravilhoso, foi bênção de Deus. Quem não participou perdeu os maravilhosos testemunhos que pudemos ouvir ali, e Deus tem edificado grandemente a nossa vida através desses congressos, e espero que numa outra oportunidade você também possa participar destes eventos. E em se tratando ainda por cima de um congresso que foi gratuito, você não precisou nem sair de sua casa para participar e viajar pelo mundo inteiro para ouvir o que Deus tem feito na obra missionária. E também eu quero agora desafiar os irmãos. Deus colocou nesse final de semana um desejo no meu coração, e nós vamos estar essa semana mandando uma postagem convidando você para uma sala de oração. Nós estaremos fazendo uma sala de oração transmitida ao vivo aqui da nossa igreja, e gostaríamos de convidar você para que estivesse orando conosco neste dia. Nós estaremos marcando o dia e a hora, estaremos mandando, colocando a postagem nas nossas redes sociais, para que você possa nos acompanhar e estar orando conosco ali naquele dia. Então pedimos a você que tem algum pedido de oração, manda aí para nós aí nas mensagens, manda pelo WhatsApp, pelas redes sociais, que nós vamos estar anotando esses pedidos, e nesse dia também estaremos orando por esses pedidos
aqui em nosso altar, na igreja, diante do altar do Senhor. Então nós estaremos fazendo um dia de oração, uma sala de oração, e principalmente estaremos orando por missões. Então, meus irmãos, vocês estão vendo que nossa igreja não deixou de ficar enfeitada para a obra missionária, e nós queremos convocar você a participar da obra missionária para que o Evangelho de Deus continue avançando até os confins da terra, e que a nossa igreja, mesmo estando confinada, mesmo estando em reclusão, nós consigamos chegar do outro lado do nosso planeta. Deus é fiel. Olha como que Ele faz as coisas. Mesmo estando dentro da nossa casa, nós poderemos alcançar pessoas que estão carentes do Evangelho em outras partes do nosso mundo. Nós queremos convocar você a estar conosco, a nos ajudar e se empenhar para que o nosso alvo missionário possa ser ultrapassado. Nós já estamos quase chegando lá, mas ainda precisamos de mais. Então contamos com você, com as suas orações, com a sua contribuição. Vamos dar prosseguimento, vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 1, Gálatas capítulo 1, e nós vamos ler os versos de 3 a 5. Gálatas capítulo 1, versos de 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor: Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, Paulo, vocês sabem, toda vez que a gente vai escrever uma carta, você tem que colocar ali um cabeçalho. Nesse cabeçalho, normalmente você faz uma saudação. Hoje quase ninguém usa carta mais para escrever, quase ninguém usa esse meio de comunicação, que é muito bom, por sinal. Hoje nós mandamos e-mail, e mesmo assim bem pouco. Algumas pessoas hoje simplesmente mandam mensagens, e as mensagens elas nos têm limitado muito. Mas quando nós enviávamos cartas, e-mails, normalmente fazia-se um cabeçalho dando uma saudação. E se você observa todas as 13 cartas que Paulo escreveu, você vai ver que nelas Paulo sempre começa fazendo uma saudação. E nessa carta aqui não é diferente. Paulo também inicia fazendo uma saudação ao nosso Deus e àquela igreja. Mas é interessante observar que, como toda a carta escrita pelo apóstolo Paulo, essa também ele faz uma saudação introdutória. Normalmente essa saudação vem apresentada de forma casual e convencional, ou seja, Paulo chega e fala: saudações em Cristo Jesus, eu, Paulo, apóstolo, servo do Senhor Jesus Cristo, a igreja que está na cidade tal, estou escrevendo essas coisas. Normalmente era assim que ele começava a sua carta. Mas observando a carta aos Gálatas, Paulo ele começa de uma forma completamente diferente, não muito casual, não muito normal e nem convencional. Aqui nesta carta aos Gálatas, em especial, Paulo a usa como uma declaração teológica, cautelosa e moderada acerca da cruz, demonstrando seu interesse no assunto a ser tratado aqui nessa carta. Paulo começa a falar exatamente acerca de teologia. Ele inicia a carta saudando os irmãos, mas ao mesmo tempo dando uma introdução ao assunto teológico que ele gostaria de tratar naquela carta. E aí nós vemos o seguinte: Paulo começa fazendo um apanhado sobre a cruz e a salvação. Ele faz uma correlação entre a cruz e a salvação. E aí Paulo começa dizendo para nós que a morte de Jesus ela é tanto voluntária quanto determinada. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, para o texto da palavra de Deus, nós percebemos que a morte de Jesus ela era voluntária, ou seja, Jesus se doando, mas ao mesmo tempo ela foi determinada por Deus. Vejamos o que diz o texto no verso de número
4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. No texto em questão, meus irmãos, Paulo mostra de forma bem clara e evidente duas propostas acerca da morte de Cristo. A primeira que nós vemos, ele apresenta Jesus se oferecendo de forma voluntária. Paulo coloca Jesus se oferecendo de forma voluntária para morrer na cruz. Olha que interessante, quando nós vemos o texto diz que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Jesus estava se dando, se doando, se entregando para morrer. Então Paulo mostra para aquela igreja lá em Gálatas o seguinte, Jesus, ele se entregou, foi voluntário, não foi obrigado por ninguém. Mas ao mesmo tempo ele apresenta uma segunda proposta, que é o seguinte: a morte de Jesus também foi determinada por Deus. Jesus foi voluntário, mas também foi enviado por Deus, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Olha que interessante, Paulo fala, Jesus se deu voluntariamente segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. É como se você que é pai, tem filho, e você fala para o seu filho, ele já sabe o que ele precisa fazer, todos os dias de manhã, ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe que ele precisa levantar, arrumar sua cama, escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa. Ele sabe disso. Você já ensinou, você já falou, mas você precisa obrigá-lo todos os dias a fazer isso. Então o que nós vemos aqui é que Jesus sabia que precisava fazer e que ele tinha que se doar, e ele fez. Mas Deus também determinou que ele fizesse. Romanos capítulo 8, verso 32, Romanos 8, 32. Você pode acompanhar conosco. Diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele declara a mesma coisa que ele está falando aos Gálatas, só que com um detalhe a mais. Ele diz aqui exatamente que Deus entregou o seu filho. Deus não poupou, não amenizou, não fez algo ficar fácil para Jesus, mas ele entregou Jesus, entregou o seu próprio filho por todos nós. Meus irmãos, a morte de Jesus, ela é voluntária, mas também é determinada. Foi pela vontade do próprio Pai que o Filho deveria ter sido morto. Foi pela vontade do próprio Pai que este Filho se entregou, como já estava predito nas Escrituras desde o Antigo Testamento. Vocês se lembram, quando nós começamos essa série de mensagens lá atrás, o que eu falei para os irmãos? Lá em Gênesis, Deus já estava predizendo que rumo seria, como que seria finalizado todas as coisas, como que aquele sacrifício de Jesus seria válido, já estava descrito lá no Gênesis, Gênesis capítulo 3, verso 15. Este, que é o descendente da mulher, vai pisar na cabeça do descendente da serpente, e o descendente da serpente ia fazer o quê? Ia morder o seu calcanhar. Então, como está escrito desde o Antigo Testamento e veio sendo confirmado em vários textos, vejamos agora o texto de 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4, diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Olha o que Paulo está falando à igreja aos Coríntios. O que eu falei para vocês é o mesmo que eu recebi. Recebi de quem? Das Escrituras. Recebi o que? Da tradição judaica, daquilo que foi passado de geração em geração até chegar em Paulo. Ele fala, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo deixa bem claro para nós que tudo aquilo que aconteceu, que a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, foi pré-determinado por Deus desde o início. Então Jesus se entregou, ele se deu, mas de uma forma determinada por Deus. Contudo, meus irmãos, mesmo sendo determinado, Jesus se ofereceu de forma espontânea e voluntária. Parece uma coisa meio confusa, mas não é. Jesus sabia qual era a vontade de Deus, Jesus sabia qual era o plano de Deus, e então ele se deu ao plano de Deus. Porém, colocando sua vontade inteiramente à disposição do Pai. Jesus se coloca inteiramente à disposição do Pai. A morte de Jesus também, ela foi pelos nossos pecados. Paulo mostra isso para nós. A morte de Jesus, ela foi voluntária e determinada, e a morte de Jesus também foi pelos nossos pecados. Nós podemos confirmar isso nas Escrituras. As Escrituras nos apresentam que o pecado e a morte possuem uma relação muito íntima, de causa e efeito, ou seja, sendo relacionados entre sempre a mesma pessoa, ou seja, quem pecou, este morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Está lá no Antigo Testamento. A alma que pecar, esta morrerá. Então, essa relação de pecado e morte vem desde o início. O que aconteceu com Adão e Eva, com Caim e Abel? Lá no Jardim do Éden, Deus falou, a desobediência gerou pecado, o pecado gerou morte. Morte, afastamento de Deus. Caim matou Abel, e o que Deus falou com ele? Você vai ser morto da mesma forma como você matou seu irmão. Então, consequência, causa e efeito estão intimamente ligados dentro da questão da morte e pecado. E tudo isso ligado a uma única pessoa. A alma que pecar, esta morrerá. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 6, versos 16 e 23. Romanos capítulo 6, nós vamos ler o verso 16 e depois o verso 23. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte. Olha a relação, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Nós é que escolhemos, escravos do pecado que leva à morte ou escravos da obediência que leva à justiça. Ainda, pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Olha o que Paulo faz, ele traz mais uma vez uma correlação entre o pecado e a morte. Aquele que peca, este morrerá, porque o salário do pecado é a morte. No caso da cruz, meus irmãos, em específico, quem morreu na cruz, pagando pelos nossos pecados, foi Jesus, embora ele não tivesse cometido pecado algum. A cruz era consequência de pecado, era consequência de erro. A cruz era consequência de algo que se havia feito de errado. Mas Jesus foi morto no nosso lugar. Jesus levou os nossos pecados naquela cruz quando se entregou. Essa é a grande diferença entre nós e Jesus, porque nós éramos merecedores da cruz, Jesus não, mas Jesus voluntariamente se deu para levar os nossos pecados sobre aquela cruz. Terceiro ponto que nós encontramos no texto é que o propósito da morte de Jesus era de resgatar-nos. A morte de Jesus não era por acaso, mas sim tinha um objetivo, um papel principal, que era resgatar-nos, trazer-nos de volta, buscar-nos lá no fundo do poço, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância.
A salvação, meus irmãos, ela não pode ser autoconquistada, não tem como eu mesmo, pelos meus próprios méritos, pelos meus próprios feitos, buscar a salvação e encontrar a salvação. Não tem, ela não é meritória, ela não tem como eu merecer a salvação. A salvação se trata de uma operação de resgate em prol de pessoas que se encontram em situação tão desesperadora que são incapazes de salvar a si mesmo. Você já viu uma pessoa que sofreu um acidente de carro, que está presa num prédio em chamas, que está se afogando num rio, ela conseguir ela mesma se salvar? Você já viu alguém em algum estado, em algum lugar, sendo capaz de se auto-salvar numa situação desesperadora? É impossível, porque o nome já diz, é uma situação desesperadora. E muitas vezes a pessoa desesperada, ela acaba conduzindo outras pessoas desesperadas à morte. Eu fiz o curso de socorrismo na faculdade e também participei do projeto Radical, onde a gente tinha também o treinamento de sobrevivência na selva, onde também fizemos um curso de salvamento. E é interessante, uma das coisas que falaram é o seguinte: se você vai salvar alguém que está se afogando, você não pode nem chegar de frente para a pessoa, você não pode chegar nadando de frente para a pessoa, porque se você chegar de frente ela te afoga e morre dois, ao invés de um só. O certo é o que? A gente chegar por trás e abraçar a pessoa por debaixo do seu braço e trazer ela de costas. Por quê? Porque assim a pessoa não te vê e ela não leva você a entrar em desespero. A salvação em Jesus Cristo é um resgate, como um resgate de um afogamento, como um resgate de um prédio em chamas. Jesus veio tirar-nos exatamente do nosso desespero, desespero da morte, desespero do pecado, daquilo que nos afasta de Deus. Porque por nós mesmos nós somos incapazes de nos salvar. Eu acho interessante quando a gente entra no avião e vem aquelas orientações das portas de saída de emergência, de você, se o avião cair no mar, na água, você ter ali o assento para você se segurar e tal. Na hora, quando realmente acontece, ninguém lembra daquilo. E olha que as pessoas falam: nossa, já estou cansado de ouvir isso, eu já sei de cor. Todas as vezes aquelas pessoas que andam de avião, eu fico observando. E todas as vezes que eu entro no avião, eu faço questão de pegar aquele folheto e ficar lendo ele todo de novo. Já sei todo o procedimento. Eu vejo os comissários fazendo, mas eu faço questão de prestar atenção e ler aquele folheto. Porque na hora eu quero ser a pessoa que esteja calma e não desesperada, para tentar salvar outros. E assim é a nossa vida. Nós estamos numa vida de desespero. E Jesus é a nossa salvação. Ele veio nos resgatar. Jesus, meus irmãos, nos esclarece essa situação ao nos mostrar de forma bem ilustrativa. Se você não está entendendo as ilustrações que eu estou usando aqui, Jesus também expressou de forma bem ilustrativa lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, quando ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Jesus está usando 3 figuras de linguagem, 3 histórias para mostrar o mesmo processo, que é o que? Salvação daquele que está perdido, daquele que está desesperado, daquele que não sabe aonde procurar. Mas se você ainda duvida do que eu estou falando, Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz com suas próprias palavras, Lucas 19, 10: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio resgatar-nos, tirar-nos do lamaçal do pecado, trazer-nos de volta à vida. E é isso que Paulo traz para nós no texto de Gálatas. Jesus é a salvação. Com a sua morte, meus irmãos, Jesus inaugurou um novo tempo e nos levou para Ele, para esse tempo novo, sendo nós resgatados do tempo passado, tempo de pecado, tempo de afastamento de Deus. Ele nos trouxe de lá e nos colocou numa nova vida, num novo tempo.
nos transportou para os tempos vindouros, os tempos que ainda estão por vir, que nós ainda ansiamos e esperamos. Como está lá nas palavras de Paulo em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 7, que foi o texto que nós lemos bem no início deste culto. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 7. E Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos neles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e os pensamentos do nosso coração. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala para nós. E isso é uma verdade, meus irmãos, é a verdade que a centralidade do Evangelho quer nos mostrar. Nós somos resgatados de uma vida, levados para outra com esperança no futuro com Cristo. Isso está expresso na morte de Cristo na cruz e em nosso lar, e em nosso lugar. A morte de Cristo na cruz em nosso lugar. Isso nos atrai deste mundo corrupto, isso nos tira deste mundo corrupto e nos coloca no reino de Deus. Este sacrifício de Jesus nos desloca, nos atrai, nos tira deste mundo corrupto e nos leva para o reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quarto ponto que nós encontramos na mensagem é que o resultado presente da morte de Jesus é a graça e a paz. É interessante que em todas as cartas de Paulo ele sempre começa a saudação falando saudação, amados irmãos da igreja tal, eu apóstolo Paulo, eu apóstolo do Senhor, servo de Jesus Cristo. Mas nesta carta em específico, a igreja estava vivendo um certo conflito interno entre judeus convertidos e gentios, gregos. E a igreja estava ali com esse conflito interno. E os judeus convertidos queriam transformar os gregos, gentios, convertidos em judaizantes. E aí Paulo chega saudando essa igreja da seguinte maneira. Paulo inicia o versículo 3 com uma saudação comum em grego e em hebraico. Paulo chega para eles e fala assim, que a graça, que é uma saudação em grego, e também a paz, que é uma saudação em hebraico. Olha só o verso 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Paulo começa a carta já chamando a atenção dos dois grupos, dizendo: ó, ei, vocês aqui que se acham da graça e vocês que se acham da paz, eu venho trazer graça e paz para vocês, para que vocês possam estar unidos e deixar de palhaçada, desculpa a expressão, deixar com essas picuinhas, com essas coisinhas que dividem o corpo. Graça, meus irmãos, segundo a tradução do original, é o favor livre e imerecido. No versículo 6, nós vemos Paulo salientar seu espanto pela forma como tão rapidamente os Gálatas tivessem abandonado aquilo que tinha chamado de graça de Cristo. Olha só o verso de número 6: admira-me
que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está falando para eles, chamando a atenção deles, dizendo: meus irmãos, eu estou aqui espantado, eu estou admirado como vocês estão sendo levados por outro vento de doutrina tão rapidamente. Isso mostra, meus irmãos, que não há uma base firme teológica na vida de vocês. É isso que Paulo está falando para aquela igreja. Vocês estão se deixando levar de uma forma tão fácil. Prestem atenção. E segundo John Stott, meus irmãos, o chamado de Deus é o chamado da graça. E o evangelho de Deus é o evangelho da graça. Paulo está dizendo que aquela igreja estava se envolvendo em outro evangelho. Que evangelho é esse? Quantas igrejas nos dias de hoje têm levado pessoas a outro evangelho que não o de Cristo? Porque não tem como falar do evangelho de Cristo sem a cruz. A cruz faz parte do evangelho. Se nós tiramos a cruz do evangelho, não existe evangelho. Mas quantas pessoas têm usado os púlpitos das igrejas hoje para pregar e falar e passar a mão na cabeça dos irmãos, falando de coisas emocionais, mas tirando a cruz da história. Fala de Jesus, mas não fala da cruz. Fala de Jesus, mas não fala do sacrifício. E quantas pessoas têm sido enganadas e estão sendo levadas por esses ventos de doutrina. A paz, meus irmãos, no entanto, é a reconciliação com que Ele e de uns, é a reconciliação com Deus e de uns para com os outros. Por isso que Paulo chama a atenção dos irmãos e começa falando da graça. A graça foi dada por Cristo. E aí ele vira e fala: graça a vós outros e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e também do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala graça, meus irmãos, graça é algo, é um favor imerecido. Então Paulo está dizendo para aquela igreja: ei, vocês do favor imerecido, vocês que creem na cruz, a vocês eu também digo, paz, porque Deus é o Deus da paz, Deus é o Deus que une todos os povos, Deus é o Deus que traz a unidade da igreja. Então Paulo chama a atenção: a vocês são do evangelho da cruz, da graça, mas também são da paz, porque Deus é um Deus pacificador. Ainda encontramos o quinto ponto, que é o resultado eterno da morte de Jesus, é que Deus será glorificado para sempre. Deus será glorificado para sempre. O que nós vemos aqui no texto, meus irmãos, é a primeira declaração que Paulo faz aos Gálatas, referente à cruz de Cristo. Paulo já inicia o texto falando sobre a cruz de Cristo. Segundo John Stott, Paulo faz referência à graça e à glória em sua saudação, na mesma frase, de maneira extraordinária, demonstrando que a graça se origina em Deus e que a glória é conveniente a Deus. Nenhum outro merece glória senão Deus, e que a graça que foi dada através de Jesus Cristo veio de Deus. Então Paulo chega para aquela igreja e fala o seguinte: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em outras versões da Bíblia vai estar: a quem seja a graça e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, Deus é o Deus da graça. Deus é o Deus que deve receber toda a glória. Somente a Ele, só a Ele. Romanos capítulo 11, verso 36 e Romanos 16, 27. Romanos 11, 36 e 16, 27 diz assim:
pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Cristo. Amém. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele mostra claramente: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Somente a Deus devemos dar glória. Então Paulo coloca e traz isso e expõe isso para a igreja aos Gálatas, porque a igreja estava ali se degladiando e lutando e buscando glória própria, e Paulo fala: só há um digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória, e este é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. John Stott ainda apresenta que esta ironia de Paulo compreende toda a teologia cristã. Essa ironia que Paulo faz com os Gálatas é o que traz a essência a toda a teologia cristã que nós cremos e praticamos na atualidade. Para encerrar, meus irmãos, embora pela vontade de Deus a cruz estivesse sido determinada desde a eternidade, a entrega de Jesus por nós ainda foi voluntária. Por mais que tudo estivesse sido predeterminado por Deus desde o início, a entrega de Jesus por nós ainda foi voluntária. A natureza da sua morte foi sofrer a penalidade dos nossos pecados. Jesus não morreu porque eu era um criminoso, Jesus não morreu porque fez algo errado, Jesus morreu pelo meu, pelo seu pecado. E o propósito da morte de Jesus era para nos resgatar, nos tirar do lamaçal do pecado, nos trazer de volta para Deus. Nós que estávamos, como diz lá em Romanos 3:23, estávamos afastados de Deus por causa do pecado. Esse Deus se entrega agora pessoalmente para nos trazer de volta a Ele, resgatar-nos da antiga era, da era do pecado, e transportar-nos para a nova era, a era da graça de Deus, na qual recebemos a graça e a paz no tempo presente. E Deus, este Deus maravilhoso, Ele será e Ele é glorificado para sempre nisso tudo. Amém? Nosso Deus é glorificado para sempre nisso tudo. O sacrifício de Jesus foi necessário para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E quando nós aceitamos essa vida, quando nós colocamos em nosso coração, em nossa mente, que este sacrifício foi por mim e por você, Deus é glorificado para sempre. Que nós possamos meditar e colocar em prática em nossa vida, em nosso coração, as palavras ditas aqui neste culto, neste momento. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus conclua e complete a sua palavra cada vez mais em nosso coração e em nossa mente. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao nosso Deus. Eu quero agradecer a nossa equipe que sempre tem nos apoiado, aos irmãos que sempre têm estado conosco, e quero agradecer em especial os nossos visitantes. Mesmo sendo uma transmissão online, eu sei que tem muitos visitantes participando conosco dos cultos, e eu quero agradecer a sua presença e dizer que você é bem-vindo em nome de Jesus, e que esta casa também é sua, mesmo estando muitas vezes distantes em quilômetros, mas nós também somos irmãos em Cristo e também somos uma família. Então queremos agradecer a sua presença aqui nos nossos cultos, e pedimos também que você divulgue este culto, transmita para outras pessoas, convide outras pessoas para estarem conosco, juntos, louvando ao nosso Deus. Quarta-feira, às 19 horas, estaremos de volta com o nosso culto de oração e estudo da palavra. Nós estamos estudando sobre a mutualidade cristã e você não pode perder. Então esteja conosco também na quarta-feira.
E lembrando, estarei divulgando essa semana, a nossa sala de oração. Nós estaremos fazendo uma sala de oração especial aqui em nossa igreja, para que você possa estar participando conosco e orando por vários pedidos que nós estaremos compartilhando aqui. Então, que Deus nos abençoe, vamos orar. Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais um culto, por mais um momento de adoração diante do Senhor. Que a Tua graça e misericórdia, Pai, que o Teu amor soberano esteja sobre as nossas vidas, nos livrando do mal, nos livrando, ó Deus, dessa pandemia, contornando, ó Pai, esta situação, para que cada um de nós possamos voltar, ó Deus, às nossas atividades normais, aos nossos trabalhos, aos nossos estudos, para que, ó Deus, possamos voltar àquilo que nós fazíamos. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre esta igreja, sobre cada pessoa que está nos acompanhando, ó Deus, neste culto. Que a graça do Senhor e a bênção do Senhor esteja com cada um deles. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor alcance cada coração, em cada lugar que está nos acompanhando agora neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, que Deus abençoe.